Olá! Vamos de novo conversar sobre a língua portuguesa, né? Discutir as questões do Enem, que vamos saber o que é certo, o que é que a gente tem que olhar, como prestar atenção nas questões, para que a gente possa responder. Então vamos começar? Bom, hoje nós vamos trabalhar com a questão 97. Vamos ler o texto. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Esse é o nosso texto. Vamos ler o nosso enunciado. Predomina no texto a função da linguagem. Letra A, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Letra B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Letra C, poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. E letra D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. E por último, a letra E, função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. A questão aqui cobra qual é a função, qual é o objetivo, né, que o autor tinha quando ele escreveu esse texto. Toda vez que nós produzimos um discurso, nós temos um objetivo. Então, no nosso texto aqui, que nós temos 5 alternativas, e o texto cobra, né, qual é o objetivo do autor. O enunciado cobra que você indique qual foi a função da linguagem que o autor utilizou para escrever esse texto. Se vocês observarem, é um texto que informa, né, a realidade, vamos dizer assim, cientificamente, informações que são comprovadas. Então nós temos, toda vez que produzimos o discurso, nós temos uma intenção, um objetivo. E isso, né, com esse objetivo é que nós temos as 6 funções da linguagem. Então vamos ver aqui qual foi o objetivo do autor. Ele queria informar, né, sobre ecossistema, ele queria informar você, né, sobre o assunto do texto. Se ele queria informar, nós temos aqui uma função, uma linguagem, vamos dizer assim, um texto que traz uma função referencial. Então, a nossa resposta correta é a letra E, a função referencial. Por quê? Porque o autor faz uso vamos dizer assim, de uma linguagem denotativa, ele faz uso da verdade, de fatos comprovados, e a intenção dele é simplesmente te informar, né? É informar a você sobre a função da linguagem, sobre o que é um ecossistema. Então, a função da linguagem ela é determinada sobre o objetivo que o autor tem. Nós temos 6 funções, certo? Como vocês viram aqui, a conativa, a referencial, nós temos a metalinguística, a fática. Então, vamos aqui conhecê-las, cada uma delas, para que nós possamos entender melhor por que é a referencial. Vocês viram aqui que o texto ele foi veiculado numa revista científica, né? Então, é o mesmo tipo de texto de um jornal, de um livro didático. Então, as funções da linguagem, né, elas acontecem no processo comunicativo de acordo com a intenção do autor e elas, né, conforme nós temos aqui, elas podem ser a poética, a referencial, a apelativa, a emotiva, a metalinguística e a fática. Vocês observaram que o nosso autor, né, ele usou da função referencial. Por quê? Né, que ele usou da função referencial. Observem uma definição que nós temos no slide de função referencial. O emissor, ao utilizar a linguagem com essa função, ele tem como objetivo informar algo a alguém sobre a realidade.
Então, ele tem o objetivo simplesmente de informar. Ele não opina, ele não discute, ele informa ao leitor, né? Ao interlocutor. O importante é informar. O texto não fez isso? Fez. Então, por isso, aí nós colocamos aqui função referencial ou denotativa. Observem que tem aqui ou denotativa. Você pode encontrar com os dois nomes. Por quê? O que é denotação, né? Vamos ler esse texto aqui. Tentativa de suicídio por amor. Ontem à noite, na favela do Pelourinho, na rua 15 de maio, no dia 20, Joana Silva, uma jovem senhora de apenas 23 anos, após ser abandonada por seu companheiro, João de Castro, pedreiro, tentou suicidar-se, ingerindo uma porção de soda cáustica. Joana foi socorrida por vizinhos, levada ao hospital, foi medicada e passa bem. Observe que nesse texto, como no texto da questão, nós temos todas as palavras naquele sentido único, vamos dizer, único assim, comum, que é encontrado no dicionário. Nós não dependemos de uma interpretação maior para entender qual o significado dessa palavra, certo? Então, essas palavras que foram utilizadas, elas são no sentido denotativo. Por quê? São encontradas aqui no mesmo sentido do dicionário, independente do contexto. Elas são o sentido comum dicionarizado. É o mesmo tipo, né? Vamos dizer assim, de estrutura, é o mesmo tipo de função do nosso texto da questão. E nós colocamos aqui para você, só para ficar bem claro, o que é denotação. Vamos aqui no nosso slide aqui para que vocês vejam. Denotação é a significação restrita. Por que restrita? Uma palavra, ela adquire vários significados dentro de um contexto. É a plurissignificação das palavras, né? Mas ela tem um significado comum, que a gente acha lá no dicionário. A gente fala que é o significado restrito, que é aquele significado que a gente encontra sem que ela esteja dentro do contexto. Então, vamos ler aqui só um exemplo para vocês entenderem. No acidente, Paulinho bateu com a cabeça e ficou cego dos 2 olhos. Olha, o cego aqui é o sentido real, o sentido que eu encontro no dicionário, né? De não poder enxergar com os 2 olhos, certo? Então, a função referencial é quando nós utilizamos nos textos, as palavras nesse sentido comum, no sentido do dicionário, nesse sentido restrito, porque a intenção do autor é só informar você algo, geralmente real, né? Para que você tenha conhecimento ou resultados de pesquisas, algo que você não saiba ou queira saber mais, né? Informar, ele quer informar. Aí nós temos aqui a função poética, que vamos dizer que é o contrário da referencial. Por que o contrário da referencial? Observe que eu, na função referencial, só quero informar você. A minha preocupação não é embelezar o texto, é ser objetiva, né? Informar da forma como foi. Viram lá, no texto do suicídio, da tentativa de suicídio, falei como foi, né? O que aconteceu, que ela foi medicada, que ela voltou boa para casa, falei quem fez, né? Quem foi o causador desse suicídio. Agora, a função poética, ela não preocupa se você entendeu, ela preocupa com a beleza das palavras, com as escolhas das palavras, né? Aí ela já preocupa com a forma. Observem aqui, enfatiza a elaboração da mensagem de modo a ressaltar o seu significado. É a linguagem das obras literárias. As palavras são escolhidas e dispostas de maneira particular. Então, a preocupação não é com a objetividade, é com a beleza do texto,
Se o leitor ou interlocutor entendeu ou não, não é preocupação do autor, não. Ele escolhe as palavras para embelezar. A mesma notícia de jornal que nós lemos com a função referencial, agora aqui no nosso texto, né, com a função poética. Observem, tentou contra a existência num humilde barracão. Joana de tal por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste, que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou. Na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Observe que nós temos aqui o mesmo texto. Está contando para você que uma pessoa desiludida por amor tentou, né, contra a própria vida, mas que não morreu, né, nem acertou na dose do suicídio. Só que aqui, nesse texto, o preparo, né, o objetivo do autor era tornar o texto belo. Você precisava desse texto, assim, e ler com muita atenção, né, analisar a significação das palavras para você entender da mesma forma que o outro. Observe quando ele fala assim, olha, né, errou na dose, errou no amor. O lar que não existe mais. O que ele tá contando para nós? A mesma coisa que o outro texto, que o marido a abandonou, que ela tomou o remédio, mas que ela se salvou, né? Ela tentou suicidar, mas que ela se salvou. Então, a mesma coisa, só que aqui as palavras já foram utilizadas no sentido conotativo. Por isso, ela chama função poética ou conativa. Já não é aquele sentido restrito, é um sentido já, né, de acordo com o texto. Vamos aqui para vocês observarem a mesma palavra cego. Nós vimos que na função referencial nós utilizamos no sentido denotativo. Aqui na função poética, o sentido das palavras é conotativo. Conotação significa notação, marca, indica os significados diversos, além dos encontrados no dicionário, olha, além daquele, conforme o contexto em que o vocábulo está inserido. Observem aqui, olha, durante a briga no bar, Marcelo ficou cego de raiva. Observem a imagem, o olho está bem arregalado, né? Marcelo está vendo tudo, mas está danado da vida, né? Então esse cego de raiva é muito bravo, né? Significa que ele nem via quem estava perto. Apesar de estar com o olho arregalado, ele queria quebrar tudo, né? Então esse é o sentido conotativo da palavra cego nesse texto, né? Nesse texto ela atribuiu o significado à palavra cego, um significado diferenciado daquele que nós encontramos no dicionário, certo? Então essa é a diferença da referencial para a poética, né? A poética do texto quer informar, a referencial quer informar, a poética não preocupa muito com a informação, preocupa em estruturar um texto belo, né? Que requer uma maior interpretação. Aí nós temos a função apelativa ou conativa. O objetivo dessa função é influir no comportamento do receptor, por meio de um apelo ou ordem. Tenta convencer o outro a aceitar as ideias ou praticar ações. Essa função da linguagem, geralmente ela usa o verbo no imperativo. Por quê? É dar uma ordem, é pedir a você que pense como ele, que faça como ele. Observe o nosso exemplo. Vá buscar, vá você buscar, né, uma linda japonesa. Ela está à sua espera. Ele quer convencer você que essa moto é a moto
mais bonita que tem, a moto que você deve comprar. Então, a função apelativa é a função da linguagem usada pela propaganda, pelo discurso, né? Quando nós vamos fazer um discurso político, um discurso católico ou protestante, quando nós queremos convencer o público a fazer o que a gente quer. E a gente usa muito o imperativo, porque eu costumo dizer que o imperativo é aquele que dá uma ordem educadamente. Faça você, mas a gente faz assim, faça o trabalho, então fica parecendo que você está pedindo, mas na verdade você quer convencer. Observe que nós temos aqui um exemplo bem claro, uma imagem que mostra isso, né? Quer mostrar que a propaganda seduz, convence, né? Leva você a querer adquirir algo, a querer mudar o seu comportamento. Então, ainda coloquei aqui para vocês lembrarem que a função, né, apelativa é a função da propaganda. A propaganda, né, convence, seduz, induz aos 3 pontinhos. Quer dizer, a propaganda faz você querer comprar, querer fazer algo, querer viajar, né? Querer estudar. A propaganda, o verbo no imperativo, ele convence você, induz você a algo. Aí nós temos aqui a função fática, né? Tem por objetivo iniciar o contato com o receptor ou prolongar uma conversa. Testa o canal de comunicação a fim de verificar se o receptor está entendendo a mensagem. Olá, como vai você? Viram ali no nosso diálogozinho? Olá, como vai você? Quando eu chego aqui, que eu digo para vocês assim, olá, vamos ver de novo, né? Questões de língua portuguesa. Eu estou trazendo vocês, abrindo o nosso canal de comunicação. Quando eu pergunto, entenderam? Né? Vamos ver se essa é a resposta. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando manter o nosso canal de comunicação aberto. E quando a nossa aula termina, né, que eu digo assim, tchau gente, até a próxima aula, o que eu fiz? Eu fechei o nosso canal de comunicação. Então, a função fática são aquelas, quando nós escrevemos, quando nós falamos, aquelas palavrinhas que elas estão ali para manter, abrir, manter aberto, né, o nosso canal de comunicação ou fechar. Às vezes, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa está com pressa, né, e ela quer, tá bom, e ela tentando fechar o canal de comunicação, a gente fala, ei, peraí, e aquela sua irmã que a gente não vê há tanto tempo? Quando a gente diz, ei, peraí, significa o quê? Que eu quero manter esse canal aberto, né? Essa é a função fática da linguagem, né? Para abrir, fechar, manter aberto o nosso canal de comunicação. Aqui nós temos, né, mais um exemplo a você, que o outro está lá caladinho, né? Não sei se vocês conseguiram observar na imagem. Então o outro pergunta assim, ei você, não me ouviu? Quer dizer, olha ele querendo manter o canal de comunicação. Ei você, não me ouviu? Né? Então eu coloquei aqui para vocês que essa função, ela caracteriza-se pela repetição de termos, né? Utiliza perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Né? A professora lá, está lá na sala de aula, está aí na sala de aula, tentando convencer vocês, né, que estudar a língua portuguesa é muito gostoso. Aí vocês estão muito caladinhos, ela não sabe se vocês estão gostando ou não. Aí ela pergunta assim, e aí, estão entendendo? Estão gostando? Né? Essa pergunta, ela quer manter o canal, quer que vocês conversem, falem, né? Exponham suas ideias, né? Para que essa comunicação flua. Essa é a nossa função fática. E nós temos aqui, né, algumas palavrinhas só para exemplificar. Nós temos a função emotiva ou expressiva. Essa função é quando eu quero falar de mim, né? Falar do meu eu, contar para você algo da minha pessoa, né? A função chama função emotiva. Esse texto que tem a função, é escrito na função emotiva,
ele é sempre escrito em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque eu estou falando do eu aqui, ó, que estou falando com vocês, né? Eu estou aqui contando para vocês o que é o que são, né, as funções da linguagem. E quando eu estou aqui enquanto professora, só que eu, nesse momento, estou mostrando para vocês que a função emotiva fala do próprio eu. Mas eu estou aqui, né, não utilizando a função fática no meu discurso. De vez em quando eu utilizo assim a apelativa, mas na verdade eu trabalho com a função referencial, que eu estou informando para vocês, né, sobre esse conteúdo das funções da linguagem. Estou usando todas as funções aqui no meu discurso. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Observem que o texto, né? O texto do Pedro, né? Do Paulo, ele fez o quê? Ele utilizou a função fática, porque ele estava contando para nós que ele venceu, né, que ele passou na prova, que ninguém segura. Agora, ó, faculdade, não é isso? Então, ele estava falando dele, primeira pessoa. E nós temos a função, né, a nossa sexta função, que é a função metalinguística. A função metalinguística utiliza o código para explicar o próprio código. Uma pessoa falando do ato de falar, né, palavras que explicam o significado de outra palavra, né? E ocorre quando a ênfase é dada no próprio código. Quando você vê um filme que conta a história do cinema, ele usa a função metalinguística. Por quê? Ele usa o cinema, o código cinema, o filme, para falar do próprio cinema. Quando eu uso a linguagem, como eu estou fazendo aqui, para falar da função da linguagem, para falar da linguagem para vocês, eu estou usando a função metalinguística. E o dicionário? O dicionário, né? Olhem só, nós encontramos no dicionário as palavras, o significado das palavras, as definições. Observe que nós temos aqui uma definição. O que é a palavra difteria, né? Aí eu coloquei para vocês que ela vem do grego, né? E é uma doença caracterizada pela formação de falsas membranas nas mucosas da garganta. É o conhecido croup, garrotilho. Observe que essa definição, eu utilizei o que para definir a palavra? Eu utilizei as palavras. Se eu uso palavras para falar de palavras, eu uso a função metalinguística, né? Por quê? Usei o código para falar do código. Então, o dicionário é o nosso melhor exemplo. Mas nós temos um exemplo aqui bem interessante. Bom, nessa tirinha, tá dando para ver a tirinha? Vamos lá. Na tirinha tá assim, a tirinha do menino maluquinho. Mãe, você acha que eu sou mal educado? Observem que a mãe está lendo, né, toda atenciosa, e ele chega gritando. Aí a mãe fala assim: educado não é aquele que sabe as regras de etiqueta. Educado é aquele que pensa nos outros. Aí ele fala, né, pro colega lá, viu? Fala um monte de palavrão, né, que não tá nem aqui escrito. Eu sou educado. Aí ele vira e fala, o colega dele fala assim: você não tá pensando na minha mãe quando diz isso. Observem que a mãe, né, para explicar a palavra mal educado, utilizou, né, a definição de educação. Então, ela explicou a educação ou a falta de educação com a definição de educação, né? E nós temos aqui o auxílio da linguagem não verbal que nos auxilia também a entender. Então, a mãe aqui na tirinha do menino maluquinho usa a função, né, metalinguística. Utiliza a educação, vê que ela faz toda carinhosa com ele, para definir o que é educação. Então, entender o que são as funções da linguagem, as 6 funções da linguagem: a referencial, a função fática,
a emotiva, a metalinguística e a poética, né, e a apelativa. As 6 funções. E nós, toda vez que nós escrevemos, nós temos sim um objetivo. Se nós temos um objetivo, nós escolhemos as palavras, né, a estrutura do texto de acordo com o nosso objetivo, certo? Bom, então vamos lá. Nós temos uma outra questão aqui para que a gente possa trabalhar. Nós temos aí, né, uma tirinha que diz assim: enquanto isso, na Amazônia, em 2059, lá, a data para vocês. Aí o vovô lá falando com o netinho. A árvore era assim. Observem que tem um desenho. Desse jeito, Juquinha. Desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Aí o netinho lá. Que barato, vovô. Isso significa que esse netinho, né, nem vai ver árvore mais. Bom, então vamos lá ver qual que é o enunciado. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre o avô e o neto nesse texto é: letra A. A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Letra B. A ausência de artigo antes da palavra árvore. Letra C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Essa é fácil, né? Letra D. O uso da contração desse em lugar da expressão de esse. E a letra E. A utilização do pronome que em início de frases exclamativas. Bom, a nossa resposta correta é a letra C, né? Porque essa forma de abreviar é a linguagem formal, é a nossa língua falada, né? A gente costuma abreviar as palavras. Não pode ser a letra A, porque o fato de usar era ou foi, né, pretérito perfeito ou imperfeito, tem uma diferença. Era, aconteceu, acabou, né? O pretérito perfeito é aquele que existiu, não existe mais, né? A nossa letra B, vou voltar aqui só para lembrar qual era a letra B, né, para a gente responder para você. A ausência de artigo antes da palavra árvore. Lembram lá que quando aparece a imagem, né, da árvore, ele fala árvore era assim. Ele não determinou aquela árvore, a árvore. As árvores, ele quis dizer que uma árvore, qualquer árvore, ela é daquela forma. E na letra C, a nossa resposta correta. A letra D, o uso da contração desse em lugar da expressão de esse. Olha, no texto, desse jeito é uma locução adverbial, é um advérbio desse jeito, né? Eu não posso contrair em alguns casos, com certeza. Quando o pronome esse, ou essa, ou este, esta, tem a função de sujeito, porque eu não tenho sujeito que tem uma preposição, né? E a letra E, a utilização do pronome que em início da frase exclamativa. Ok, correto, né? Ele tem a carga semântica de quão, né? Ele é um pronome indefinido e ele geralmente nem tem uma função no texto. A gente fala que ele é uma partícula explitiva. Pode ser tirado dali sem prejuízo de sentido, tá? Então aqui nós temos como resposta a letra C, uma questão bem fácil, não é? E nós vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula, tá? Falando da língua portuguesa.